Glória a Deus. Feche seus olhos, por favor, mesmo assentados como vocês estão. Cante um pedacinho de uma canção junto comigo assim, olha. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Mais uma vez, uma nova história. Uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Amém por isso? Deus tem uma nova história para você. Deus tem uma nova história para a sua vida. Eu fiquei muito feliz, eu gosto muito quando o Senhor faz isso, quando Ele coloca uma palavra no meu coração, e aí eu chego para o culto, e aí a pessoa que está ministrando louvor, ou a pessoa que abre o culto, ou quem faz o dízimo, fala alguma coisa direcionado àquilo que Deus falou comigo. Eu fico muito feliz por isso, porque é uma confirmação daquilo que Deus havia falado comigo. E louvado seja Deus. Quando a irmã Leonie abriu o culto, ela usou o Salmo 126, e esse salmo diz, né? Quando o Senhor trouxe de volta os cativos, de volta a Sião, o nosso coração se encheu de riso, e ficamos muito felizes, ficamos como quem sonha, né? A nossa boca se encheu de riso. Eu acho isso muito legal, porque esse texto ele está falando sobre o povo de Israel que estava cativo, que estava como escravo lá na Babilônia, sem esperança nenhuma. Você vai ver em Ezequiel 37, que eles não tinham esperança nenhuma, de um dia poder voltar para a terra natal deles. Lá na Babilônia, as pessoas chegavam e pediam para eles: olha, cante uma canção para nós, uma canção do seu Deus, cante para nós. E eles diziam: como que nós vamos cantar? Não há inspiração, não há motivação nenhuma para poder cantar, porque nós estamos fora da nossa terra. Eles ficaram ali 70 anos como escravos naquela terra. Eles já não tinham mais esperança de um dia poder voltar para a terra deles. Aquele tempo de dor, aquele tempo de angústia, de sofrimento, durou 70 anos. Mas um dia Deus foi lá e trouxe eles de volta. E aí eles falam assim: ó, então por isso a nossa boca se encheu de riso. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Obrigado, Batista, Deus abençoe. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Deus tem o melhor para a sua vida, amém? Amém, queridos? Tudo aquilo que perdido foi. Você pode ter passado por muita dor, por muito sofrimento, por muita angústia, mas não se compara com o melhor que Deus tem para a sua vida, com o que há de vir. Amém, queridos? Às vezes as pessoas estão passando por uma luta e ela se abate, e ela fica muito triste,
muito debilitada com o sofrimento que ela está vivendo, como se aquilo ali fosse o final de tudo. Deixa eu te falar, não é o seu fim, não é o final. Deus ainda tem o melhor para a sua vida. Deus ainda tem o melhor para a sua vida. Creia nisso. Creia que Deus tem uma nova história para cumprir na sua vida, amém? Amém por isso? Glória a Deus. Coloca a mão no ombro da pessoa que está do seu lado, diga para ela, por favor: Deus tem uma nova história para você. Amém, queridos? Deus tem uma nova história para você. Talvez você já esteja vivendo um momento maravilhoso. Deus pode te surpreender ainda mais. Talvez você esteja vivendo um momento de dificuldades. Deus, Ele pode te surpreender e trazer o melhor sobre a sua vida. Amém por isso? Glória a Deus. Abre sua Bíblia, por favor. Livro do Gênesis. Gênesis, capítulo de número 15. Versículo de 1 a 6. Gênesis 15, versículos de 1 a 6. A nossa versão é NVI. Você pode acompanhar aqui se quiser na tela, se não, você pode acompanhar na sua Bíblia. Gênesis 15, verso do 1 ao 6 diz o seguinte: depois destas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo. Diga para a pessoa que está do seu lado: não tenha medo. Não tenha medo. O medo pode travar a sua vida, o medo pode te prejudicar, o medo pode te atrapalhar demais, demais. Não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo. Olha o que Deus está falando para mim e para você. Deus é o nosso escudo. Grande será a sua recompensa. Grande será a sua recompensa. Há uma recompensa para mim e para você. Amém? Amém? Há uma recompensa para nós. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer o Damasceno? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, seu herdeiro não será esse. Deixa eu te falar, você tem um plano, e Deus também tem um plano para você. Se o seu plano estiver alinhado com o plano de Deus, é isso mesmo que vai acontecer. Se o seu plano é diferente do plano de Deus, você pode ter certeza que lá na frente você vai ter uma curva, uma conversão, para que você possa voltar ao plano original de Deus. Ele tem o melhor para a sua vida, e esse plano precisa se cumprir na sua vida. Há um projeto de Deus para você. Você precisa receber esse projeto para a sua vida e viver com paz, com alegria, sabendo que Deus já determinou algo para você. Abrão estava aqui atordoado, preocupado, pensando: poxa, mas já sou idoso. E era bem idoso. Eu tenho 46 anos, minha esposa tem 41, e nós não pensamos em ter mais filhos. Nós já encerramos a produção. Porém, se Deus quiser, a vontade é dele, Ele que faz o que Ele quiser, né? Está tudo certo. Mas aqui a gente está falando de um vovô. É um vovô. E ele está preocupado porque ele está vendo a vida dele se acabando. Está acabando já. Mas ele ainda não tinha filhos. Mas o projeto de Deus ainda existia. Coloca a mão no ombro da pessoa que está do seu lado, por favor. Diga para ele, para ela: fique tranquilo, vai acontecer. O que Deus tem para você vai acontecer. Amém, queridos?
Como o pastor Pascoal diz, não requer força, não requer você fazer nada para romper com dores, com dificuldade. Você não precisa comer o pão que o diabo amassou. Você não precisa comer o pão que o diabo amassou. Agora em 2025, esse é um ano extraordinário. Comece a comer do pão que amassou o diabo. Amém? Comece a comer do pão que amassou o diabo. Que pão é esse? Jesus Cristo. Ele fala lá em João capítulo 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele amassou o diabo, pode ter certeza disso. Amém por isso? Então fiquem tranquilos, vai se cumprir. O filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Verso 5, levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que podes contá-las. Olhe para o céu, conte as estrelas. Eu dei uma pesquisadinha no Google hoje à tarde para saber quantas estrelas existem no universo. Aproximadamente são 10 sextilhões. Não é bilhões, não é trilhões, não é quadrilhões, são 10 sextilhões aproximadamente. É estrela demais da conta, demais da conta. Só na Via Láctea, que é a nossa galáxia, nós temos várias galáxias no universo. Só na nossa, só na Via Láctea, em torno de 200 a 400 bilhões de estrelas. É estrela demais, não é não? A gente conta o Cruzeiro do Sul, 1, 2, 3, 4, 5. Aí conta as 3 Marias, já deu 8. Aí depois já se perdeu. Se passar uma estrela cadente, a gente, puxa, perdi a conta agora. Se preocupou, né? Porque, eu vi a estrela cadente, tem que fazer o pedido. Não, gente, a gente não mexe com superstição, não. A gente confia no Senhor. Amém? Amém, queridos? Não precisa ficar olhando para o céu para tentar contar estrela. Não precisa ficar caçando estrela cadente para poder fazer um pedido. Não. Ora. Gasta o seu tempo em oração. Amém? Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Diga para a pessoa que está do seu lado, você precisa crer no Senhor. Creia mesmo. Fala para ele, creia mesmo. Creia de verdade. Creia de todo o seu coração. Creia com toda a sua força. Creia com toda a sua inteligência. Creia com todas as suas emoções. Creia em Deus. Creia. Amém? Para viver uma nova história em 2025, é necessário 3 coisas. É necessário obediência, é necessário atitude e é necessário perseverança. Nós precisamos dessas 3 coisas. Essas 3 coisas nós vemos Abrão, que depois foi transformado o nome dele para Abraão. Nós vemos ele cumprindo essas 3 coisas. Nós vemos esse passo a passo se cumprindo na vida dele. Por exemplo, a obediência, a gente vê muito claro a obediência de Abrão, quando Deus fala assim para ele, olha, sai da sua terra, vai para o lugar onde eu te mostrarei. Ele precisou obedecer, ele precisou ter essa coragem, de sair da zona de conforto dele, de sair da onde ele conhecia todo mundo, de sair do meio da parentela dele, onde ele era querido, onde ele era amado, para ir para um lugar estranho, ele não conhecia.
E ele foi para um lugar para viver acampando, às vezes um tempo num lugar, outro tempo em outro lugar. Mas ele confiava em Deus, amém? Amém? Você precisa dessa obediência para confiar em Deus. Você precisa confiar em Deus de todo o seu coração. Eu creio que durante o ano passado, durante todo o tempo que você serve a Deus, Deus ele tem falado muitas coisas com você, muitas coisas pontuais, coisas que você precisa às vezes deixar de fazer e coisas que você precisa começar a fazer, amizades que você precisa encerrar e amizades que você precisa começar. Deus ele tem falado ao seu coração, Deus ele tem falado ao meu coração. E aí eu te pergunto, quais são as coisas que Deus tem colocado em seu coração, que você de fato precisa fazer, você sabe que você precisa fazer, você sabe que precisa começar, mas amanhã eu começo, depois eu começo, outro dia eu tento, não, vamos deixar para depois. No finalzinho do ano, talvez você dissesse assim, olha, o ano que vem eu vou fazer isso, o ano que vem eu vou fazer aquilo. Agora o ano veio, e talvez você esteja dizendo para você, o mês que vem eu faço, no outro mês. Gente, nós precisamos de ter obediência. A obediência ela é muito séria, porque Deus ele tem um projeto para nós, mas se nós agirmos como aquele filho que é falado no Evangelho de Mateus, que um pai chega para os seus dois filhos e fala para o filho assim, filho, vai trabalhar na vinha? Ele fala para o filho mais velho, filho, vai trabalhar na vinha hoje? Ah pai, hoje eu não vou não. E não foi. Aí o pai vai para o mais novo, filho, vai trabalhar na vinha hoje? Ô pai, vou sim, conta comigo. Mas não foi. O mais velho falou que não ia, mas depois ele se arrependeu e acabou indo trabalhar, ajudar o pai dele. O mais novo falou que ia, mas foi só da boca para fora. Não foi. Não foi. O que Deus tem falado ao seu coração? Que você sente arder dentro do seu peito e você fala assim para você mesmo, não, eu vou fazer. Mas aí depois acaba não fazendo. Depois acontece uma coisa ou outra e não foi de novo. Mateus capítulo 8, verso 8 ao 10, diz assim, olha, respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Diga a um vá e ele vai, e a outro venha e ele vem. Diga ao meu servo faça isto e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam, diga a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Nós somos filhos de Deus, nós precisamos obedecer ao Pai, amém? E não é só lá no nosso trabalho, dentro de casa, junto com a nossa família. Às vezes os seus pais têm te dito assim, olha, filho faz isso, filho faz aquilo, tá bom, já vou fazer. E aí interte num jogo, ou interte fazendo uma coisa e outra, e acaba não fazendo. Às vezes a esposa fala para o marido, meu bem, tem que trocar a lâmpada, meu bem, tem que fazer aquilo outro, tá bom, depois eu faço, e o tempo passa e não faz. Nós precisamos ser obedientes, nós precisamos fazer, porque o nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não. O que passa disso procede do maligno. Então não dá para a gente viver, como o pastor Pascoal disse aqui no culto da virada, né? Empurrando a vida com a barriga, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não dá para ser assim. Nós precisamos, queridos, ter uma confiança extraordinária
porque você só vai conseguir obedecer se você confiar, se você realmente crer, porque quando essa palavra vem ao seu coração e ela começa a arder no seu peito, você precisa confiar que é Deus que está falando com você. Quando essa palavra vem à sua mente, essa voz que você acha que é a voz da consciência e não é, ou o Espírito Santo falando com você, você precisa confiar que é Ele. E aí é essa confiança, de um modo extraordinário, que vai te ajudar a obedecer. Vamos nos colocar no lugar de Abraão. Ele estava bem na terra dele, ele estava bem no meio da família dele, mas de repente Deus vai e fala assim: olha, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu te mostrarei. Ele não tinha mostrado, mas Abraão, ele sai com aquela confiança no coração dele, que a direção era aquela, que o lugar era aquele. E ele vem para a terra que futuramente seria a terra de Israel, seria a terra que Deus daria aos seus descendentes. E ele vai para esse lugar, porque ele confiou em Deus. Então confia em Deus de um modo extraordinário. Não deixa que o medo, não deixe que o será, não deixe que e se, não deixa que essas coisas te dominem em 2025. Não deixa. 2 Timóteo, capítulo 1 e verso 7, vai dizer assim: olha, pois Deus não lhes deu o espírito de medo. Talvez na sua Bíblia vai falar um espírito de temor. Esse temor não significa respeito. Esse temor que está referindo ali significa medo. Deus não te deu um espírito de medo, mas de confiança, de coragem, de moderação, de ousadia. Então não deixa o medo te impedir de tomar as decisões que Deus tem colocado já no seu coração para você tomar. Pastor, eu estou sentindo de Deus que é para me largar minha família, que é para me largar meu esposo, largar minha esposa e jogar tudo para o alto. Cuidado. Talvez não seja o Senhor que esteja falando isso, porque a palavra diz que o que Deus uniu, não separe o homem. Então cuidado, lute pela sua família, mas você precisa ter a confiança em Deus, que Deus ele é poderoso para te ajudar a restaurar seu lar, a restaurar sua família, abençoar o seu trabalho, abençoar a sua empresa, abençoar os seus negócios, cuidar de vocês. Deus é poderoso para tudo isso, e Ele quem te ajuda a superar as dificuldades. Segundo passo, nós precisamos de ter atitude. Abraão, assim que Deus falou com ele, ele teve a atitude. Ele ainda não sabia que lugar que era, mas ele já colocou as coisas na mochila e começou a andar. Já foi na direção que ele sentia que era a direção de Deus. Ele teve essa atitude. O filho pródigo, ele pega a herança do pai dele, ele acha que vai dar certo, ele acha que ele vai conseguir administrar os bens com toda expertise, mas dá errado. E um dia ele no chiqueiro, querendo comer a ração dos porcos, ele caiu em si. Ele, poxa, quantos funcionários do meu pai têm comida à vontade, tem casa, tem roupa lavada, tem tudo direitinho, e eu aqui nesse chiqueiro, desejando comer a ração dos porcos. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como um dos teus empregados. O ponto-chave é: levantar-me-ei. Ele passou por um exame de consciência.
Ele olhou a situação que ele estava, e diante daquilo que ele viu, como era a situação que ele estava, ele teve uma atitude, se levantou. Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem uma nova história para você, mas você precisa ter a atitude de querer viver essa nova história. Não dá para você entrar em 2025 querendo que as coisas sejam melhores do que em 2024, se você continuar sendo a mesma pessoa, se você continuar fazendo exatamente as mesmas coisas. É hora de ter atitude. Pastor, esse ano eu quero emagrecer. Amém, estamos juntos. Então vamos colocar no 12. Vamos fechar a boca. Vamos começar por aí. Já passou as festas, já chega de comida boa, gente, né? Já chega de tanto doce. Agora é hora de começar a malhar nossa carne. Amém ou não amém? Amém ou não amém, queridos? Precisa de ter essa atitude. Pastor, eu vou ler a Bíblia inteira esse ano. Já começou? Eu comecei dia 1º, mas não entendi muito. Eu até li lá um pouquinho, mas Deus não falou comigo. Acho que eu vou largar ela aberta no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deixa eu te falar, tem que ter a atitude de continuar lendo. Continua lendo. Precisamos. A atitude, ela é como o primeiro passo de uma caminhada. Não adianta eu ter o sonho de ser um maratonista, de falar, não, eu vou competir uma maratona de 10 quilômetros, e se eu nunca der o primeiro passo. Eu preciso dar o primeiro passo. Eu preciso começar. Essa atitude nós precisamos ter, porque ela vai fazer toda a diferença. Daniel, ele orava 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. A Bíblia diz que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles tinham um espírito diferente. A Bíblia diz isso deles. E aquilo me inculcou, e aí começou a mexer comigo, porque foram muitas as pessoas que foram tiradas de Israel e levadas para o cativeiro na Babilônia. Foram muitos. Mas a Bíblia só fala que esses 4 tinham um espírito diferente. A Bíblia fala que só esses 4 deixou de comer dos manjares que o rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor oferecia, para comer só legumes. Deixou de beber a bebida que era oferecida para beber só água. Eles tinham um espírito diferente, mas eles também tinham uma dedicação diferente. A atitude faz com que eu e você tenhamos uma dedicação diferente das outras pessoas. Pastor, mas todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo. Coloca a mão no ombro da pessoa que está do seu lado, com muito amor, com muito carinho, e diga para ele, para ela assim, você não é todo mundo. Diga de novo, você não é todo mundo. Diga, olha bem no olho dele, olha bem no olho dela, por favor. Diga para ele assim, diga para ela, o Espírito de Deus habita em você. Você é diferente. Amém, queridos? Então não viva como todo mundo vive. Tenha uma atitude de ser diferente. Viva de um modo diferente. 2025 é um ano extraordinário, é verdade. Mas precisamos ter essa atitude. Precisamos ter a atitude, a coragem de tirar todos os hábitos que são prejudiciais da nossa vida. Por exemplo, levanta a mão quem gosta de Coca-Cola. Pode levantar a mão, gente, quem gosta de Coca-Cola. Muito bem. Coca-Cola faz bem? E por que você ainda toma? Né? Quem gosta de sorvete?
As crianças que estão com a gente hoje, né? Aí até eu, né? Todos nós gostamos de sorvete. Sorvete faz bem? Precisamos ter atitude, tirar todos os hábitos que são prejudiciais da nossa vida. Está te prejudicando? Tira fora. Tira fora. Tira fora. Não deixe essas coisas te dominar. Comece a praticar os hábitos corretos, hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis. Atitude também é a disciplina para continuar no caminho certo, mesmo em meio à dor. Pastor, 2019, meu ano foi mais ou menos. 2020 entrou a pandemia. 2021 eu perdi um monte de gente. 2022 acabou a pandemia, mas eu ainda não consegui me recuperar. 2023 não foi lá essas coisas. 2024 melhor que não tivesse existido. Talvez você seja uma pessoa desse jeito, que está nessa situação. A pandemia já acabou, mas ainda até hoje você ainda não conseguiu se recuperar, nem espiritualmente, nem emocionalmente e nem financeiramente. Lamentações capítulo 3, verso 21, diz assim: olha, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Você precisa perseverar mesmo em meio à dor. Você precisa ter essa atitude, reagir diante da situação. Precisa reagir diante da situação. Se nós formos ficar abatidos, se nós ficarmos tristes, se nós ficarmos achando que vai ser só mais um ano, que mais uma vez vou passar esse ano e não vai dar nada certo, não vai acontecer, nós estamos ignorando o poder de Deus. Nós estamos ignorando tudo aquilo que Deus pode de fato fazer por nós, e Ele pode mudar toda a história, amém? O filho pródigo estava lá no chiqueiro, lugar ruim. Eu nunca vi um chiqueiro cheiroso, gente, nunca vi. E olha que hoje em dia a suinocultura já modernizou um monte. Os caras têm muita tecnologia hoje, mas ainda assim, chiqueiro é chiqueiro. Anda atrás de uma carreta de porco para você ver. Anda atrás de um caminhão de porco, quando ele está vindo para o frigorífico, para você ver. É insuportável. Porco é gostoso, mas lá no chiqueiro o bicho é fedido. Ele estava lá, situação ruim, difícil a situação dele, mas ele decidiu dentro dele tomar uma atitude. Ele decidiu dentro dele. É como se uma chave ligasse dentro dele. É como se alguém fosse lá e apertasse um botão e desse o start. Dentro dele. Ele falou: levantar-me-ei. E levantou e foi. Feche seus olhos, por favor, por um instante. Dá uma avaliada na sua vida. Dá uma avaliada. Existe alguma coisa ruim na sua vida que talvez esteja te impedindo? Existe alguma coisa ruim que talvez esteja te jogando para baixo? Te causando dor? Te causando angústia, sofrimento? Talvez algo que você pense assim: isso aqui é o meu fim, não vai mais ter jeito para mim. Quando você olha para essa situação e você toma a decisão de não querer mais viver desse jeito, de não querer mais viver esse sofrimento, de não querer mais viver essa dor,
É essa atitude que nós precisamos tomar para que a mudança comece a acontecer. Precisamos tomar essa atitude. Olha para cá. Quantas vezes nós já passamos por dias difíceis? Quantos livramentos o Senhor já nos deu? Quantas situações que nós achávamos que agora não tem mais jeito, agora o trem ficou feio mesmo. Teve uma vez na minha vida, eu era um rapaz, eu talvez tivesse uns 18 anos naquela época, e eu passei por uma situação muito crítica. Emprestei meu nome para uma pessoa, aquela pessoa quebrou e me quebrou junto, porque eu só tinha um nome, eu não tinha como arcar com a despesa, com a dívida que aquela pessoa tinha feito. Só tinha um nome. Mas quando você empresta o nome para alguém, o credor não quer saber se você emprestou o nome. O credor não quer saber se você tem dinheiro para pagar ou não. O credor vai em cima de você e vai cobrar você, porque é o seu nome que está lá. E aquelas pessoas começaram a vir em cima de mim, e era uma dívida bem alta, eu não tinha como pagar. E aí começou a vir umas pessoas que eram os cobradores, aqueles cobradores de conta. Você sabe como eles são. E eu fui ficando muito angustiado com aquilo, porque eu não tinha, de verdade, eu não tinha como pagar, não tinha o que fazer. Eu lembro de um dia que eu falei para Deus assim: Deus, eu entrego minha vida nas tuas mãos, porque se eles me matar eu só posso morrer, porque eu não tenho como pagar, eu não tenho o que fazer. Eu falei isso para Deus, e foi muito bom eu ter falado isso para Deus, porque isso me trouxe paz. Aquelas pessoas não voltaram mais para me cobrar. Depois foi o próprio dono da conta, o próprio credor que veio para ver o que dava de fazer. E naquela época eu dei um pouco em dinheiro, dei imóveis, dei cachorro, galinha, periquito, tudo que tinha, dei pro cara. Mas o interessante não é como se resolveu aquela dívida. O interessante é a paz que Deus trouxe. Porque de verdade eu não podia fazer nada. Não podia. Eu cheguei a achar que eu ia morrer ali, com 18 anos. Eu cheguei a pensar que eu ia morrer ali. Se eu tivesse morrido ali, eu não teria esposa, não teria filhos, não estaria aqui com vocês. Mas Deus não permitiu que aquele fosse meu fim. Por que eu estou contando isso, queridos? Eu estou contando isso porque talvez você esteja numa situação que você acha que é o seu fim. Talvez você esteja vivendo uma situação que ela já vem se arrastando há tempo, que você acha que agora não tem mais o que fazer. Deus pode fazer por você, amém? Você precisa ter a atitude de querer sair dessa situação. Você precisa ter a atitude de tirar tudo aquilo que te prejudica para fora. Todos os hábitos prejudiciais, tira ele fora da sua vida. E cultive hábitos saudáveis. Pastor, eu tenho um amigo de tantos anos, esse cara já me deu tanto prejuízo, mas sabe, eu não consigo falar não para ele, eu tenho dificuldade. Eu acho que no fundo do meu peito, dentro do meu coração, eu acho que eu tenho que ganhar ele para Jesus. E a pessoa continua te prejudicando. Deixa eu te falar, deixa outra pessoa ganhar ele para Jesus. Deixa Deus levantar o outro para ganhar ele para Jesus. Se aparta dele, se afasta dele. Mas amizades, relamentos tóxicos não servem para nós.
Não serve. Então não se iluda achando que, não, eu tenho que continuar porque eu vou ganhar ele para Jesus. Deixa outro ganhar ele para Jesus. Porque Abrão não precisava ter levado Ló junto com ele. Ló só deu dor de cabeça para Abraão. Não precisava ter levado ele junto. Mas no fundo do coração ele achava que ele tinha que levar o sobrinho dele. Ah, Deus é meu sobrinho, eu tenho que levar ele junto comigo. Aquilo que Deus falou para você colocar um ponto final, coloca o ponto final. Aquilo que Deus está falando para você perseverar, persevere. Amém? Amém por isso? A atitude é uma esperança extraordinária. E essa esperança extraordinária, ela nos ajuda a superar os momentos difíceis. Romanos capítulo 5, verso 3 a 5 vai dizer o seguinte: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Hoje está difícil, não vencemos, mas eu continuo confiando em Deus, porque Ele é o que abre a porta que ninguém pode fechar, porque Ele pode todas as coisas, porque Ele age no extraordinário. Então a minha esperança está em Deus, amém? O Salmo 121 vai dizer: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não vai toscanejar, Ele não vai cochilar, Ele está sempre alerta, sempre atento. O guarda de Israel não dorme, e Ele ainda diz que o sol não te ferirá de dia, e nem a lua de noite. Então a sua esperança precisa estar no Senhor, e é essa esperança que precisa te ajudar a vencer os momentos difíceis. Todo mundo falou que não tem mais jeito, todo mundo falou que não vai dar mais certo, todo mundo falou que não tem mais o que fazer, e Deus te falou o quê? Pastor, ainda não falou nada. Então vamos buscar o que Ele fala? Então vamos perguntar para Ele: Senhor, o Senhor fala o quê? Deus é especialista, queridos, em milagres. Deus é especialista em quando os médicos falam assim, né? Ó, pode levar para casa porque nós não temos mais o que fazer. E não é julgando eles mal, não é por culpa deles, é porque eles não têm mesmo o que fazer. Mas aquele que pode todas as coisas vai lá e faz. Ele vai lá e muda o diagnóstico, Ele muda toda a história. Então a sua esperança precisa estar nele, amém? Gálatas capítulo 6, verso de número 9: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Às vezes você encontra alguém falando assim, ó: já cansei de fazer o bem para as pessoas, já cansei de ajudar as pessoas, ninguém reconhece, ninguém retribui, ninguém nem diz muito obrigado. Esse ano não vou fazer o bem para ninguém, não vou ajudar ninguém, cada um que lute. Continue fazendo bem. Quantas oportunidades Deus te der para você fazer o bem, faça o bem, continue fazendo o bem. Deus não perdeu a esperança no ser humano. Ah, pastor, esse aí não tem mais jeito não, essa aí, não tem o que fazer. Deus ainda acredita nele, Deus ainda acredita nela, ainda tem esperança, amém, queridos? Ainda tem. Deus não perdeu a esperança na humanidade. Pastor, mas a humanidade está indo de mal a pior, está isso, está aquilo. Não tem problema, o controle está na mão de Deus. O controle está na mão de Deus. O controle não está na mão do anticristo.
O controle não está na mão do perverso, o controle está na mão do Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Então, se Deus continua confiando em nós, por que nós não vamos continuar confiando nas pessoas? Continuar tendo esperança nas pessoas, continuar sabendo que Deus pode fazer, que Deus pode curar, que Deus pode restaurar, que Deus pode mudar a história. É um ano extraordinário. Nós precisamos viver esse extraordinário de Deus. Então a minha atitude, a sua atitude, não é de desistir, não é de parar, não é de desanimar, mas é de continuar confiando em Deus, continuar fazendo bem. A cada oportunidade, faço bem, faço bem. Pastor, mas eles não reconhecem, não tem problema, é Deus que te paga, é Deus que vai te recompensar. Amém por isso? Faço bem. Por fim, você precisa de perseverança. Eu preciso de perseverança, porque talvez a gente está trazendo resultados negativos, como eu disse, 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24, e agora? Talvez nós estamos com a lista enorme, arrastando essa lista de resultados negativos, mas eu preciso perseverar, você precisa perseverar, amém, queridos? Nós precisamos perseverar, precisamos. A perseverança depende de uma expectativa extraordinária. Que expectativa é essa? Vai ter recompensa, vai ter recompensa. Quero voltar lá no texto que eu li com vocês, Gênesis capítulo 15, verso do 1 ao 6, depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Grande será a sua recompensa. Vai ter recompensa. Pastor, quer dizer que se eu for um pai melhor, tem recompensa para mim? Porque os meus filhos não me valorizam, porque os meus filhos não estão nem aí para mim. A gente quer os filhos tudo aqui, ó, debaixo das asas, e os filhos querem ficar bem longe da gente, quer ter a casa deles, quer ter o negócio deles, quer ter a vida deles. É assim que é. Se você for um pai melhor, você vai ter a recompensa, amém? Amém, queridos? Tem recompensa para você. Então quer dizer que se eu for um esposo melhor, se eu ficar meloso, se eu falar para minha esposa: eu te amo, eu te amo, eu te amo, vou ter recompensa? Com certeza, com certeza, com certeza, vai ter recompensa. Quer dizer que se eu for um profissional melhor, eu vou ter recompensa? Pastor, aquela empresa não recompensa ninguém, é só o que ganha mesmo, é isso aí, não tem para onde crescer naquela empresa. Tem uma palavra em Gálatas, eu não vou saber falar o texto agora. Talvez as crianças que ensaiaram para cantata vai saber falar, talvez a Nayara e o Júlio vão saber falar, porque esse era um versículo que eles estavam usando aqui na cantata, né, de Natal, e esse versículo ele falava assim, ó: tudo que você fizer, não faça aos homens, mas ao Senhor, porque Ele te recompensará. Então, ou seja, queridos, olha aí, ó, muito obrigado. Ó, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então quer dizer, se você for um profissional melhor, tem recompensa? Tem. Pastor, mas lá não cresce. Deus pode colocar você aonde cresce. Deus pode tirar você dessa empresa e colocar em outra. Deus pode mudar toda a história, se você fizer de todo o seu coração para Deus e não para homens.
Você precisa de uma esperança extraordinária, saber que você vai ter essa recompensa, e essa esperança extraordinária é o que te ajuda a perseverar, é o que te ajuda a continuar lutando, a continuar acreditando, a continuar se esforçando. Você precisa ter essa esperança, meu irmão, você precisa. Por quê? Porque sem ela, nós não podemos seguir. Nós precisamos dessa perseverança. Temos que ter essa expectativa de que vai ter recompensa. Filipenses capítulo 3, verso 13 ao 14, diz o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossiga para o alvo. Qual é o seu alvo? Novaes falou aqui na hora dos dízimos sobre você ter o seu projeto, você ter o seu plano. Vocês fizeram os pedidos de vocês e colocaram nas caixinhas. Eu estava pensando, o que eu vou pedir para 2025? Aí conversando com a Águida e com a Leoni, e eu não sabia de fato o que pedir, e a Águida foi e falou, pede isso, pede aquilo outro. E eu gostei da ideia, e eu anotei aquilo que ela falou. E ela falou coisas que nem eu mesmo acreditava, queridos. E aí Deus destravou algo em mim, que coisas que estavam guardadas há tempos, eu comecei a puxar de volta. Eu fiz 28 pedidos. 28 pedidos. Detalhe, eu não só fiz os meus pedidos e coloquei na caixinha, não. Eu fiz uma cópia, coloquei na caixinha. E eu tenho outra cópia comigo, para que eu possa olhar para eles e orar por eles, porque eu quero que eles aconteçam. Eu tenho a expectativa de que eles vão acontecer. Eu vou lutar, eu vou perseverar para que eles de fato aconteçam. Faça isso, querido, com você mesmo. Faça isso por você. Persevere por você mesmo. Pastor, eu estou numa situação que nem eu mais acredito em mim mesmo. Não acredito em você? Acha que não tem jeito mais para você? Está tudo certo, tudo bem. Deixa eu te falar, Deus nunca deixou de acreditar em você. Jesus nunca achou que você fosse um desperdício. Jesus nunca achou que morrer por você fosse desnecessário. Pelo contrário, Ele olhou para você e ficou satisfeito. Ele se sacrificou lá na cruz do Calvário e ficou satisfeito, porque Ele sabe exatamente o que Ele pode fazer na sua vida. Então, se você acha que você não acredita em você, Jesus acredita, Deus acredita em você, e pode ter certeza que tem um monte de gente que acredita em você. É só coisa da sua cabeça achar que não tem mais jeito, achar que não tem mais o que fazer. Deus continua acreditando em você. Como Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. 2019 passou, já foi. 2020 passou, já foi. 2021 já foi. 2022, 2023, 2024 já foi. Agora é 2025. Então obedeça a Deus. Cumpra aquilo que Deus quer que você cumpra. Tenha a atitude de dar o primeiro passo, de ir em direção àquilo que Deus já preparou para você. E terceiro, persevere. Não é porque você bateu na primeira porta achando que ela já ia se abrir e não se abriu, então, não é para mim. É para você. Continue insistindo, continue se capacitando, continue se preparando, continue afiando o seu machado, porque é para você. É para você. Então persevere, queridos.
Persevere. Saiba que apesar de qualquer luta, saiba que apesar de qualquer dificuldade, a recompensa virá. A recompensa virá. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Hitler não parou a igreja. Tantas outras perseguições. O islamismo não parou a igreja. A igreja continua seguindo. A igreja continua triunfante. A igreja continua perseverando. E é assim que eu e você precisamos continuar. Nós precisamos continuar perseverando. Precisamos continuar. Não são as dificuldades que nós vivemos e atravessamos. Não é que eu estou desdenhando do que você vive, ou desprezando do que você está passando. Não é isso não. O que eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, é que Deus é maior do que essas dificuldades. É que Deus é maior do que qualquer problema. Deus é maior do que qualquer doença. Deus é maior do que qualquer situação adversa. Porque Ele pode fazer a recompensa. E a recompensa pode chegar agora, mas ela pode chegar daqui a pouco. Pode chegar daqui a pouco. Sabe qual é um dos meus pedidos? Um dos meus pedidos é que eu quero ter uma comunhão maior com Deus. Eu quero ter mais intimidade com Deus. Eu quero viver a plenitude de Deus, mais ainda. Mais ainda. Porque aqui é só a passagem, que é momentânea, que é transitório. Billy Graham, ele dizia assim: olha, o dia que vocês souberem que eu morri, fiquem tranquilos, eu não morri, eu só mudei de endereço. E isso é verdade, porque vai chegar um tempo que todos nós vamos para o céu. Sim ou não? Sim ou não? Você quer ir para o céu? Eu quero ir para o céu. Eu tenho planos para essa terra? Tenho. Mas eu também tenho planos para o céu. E pode chegar o dia que nós vamos estar sentados à mesa. A mesa já está posta. Está tudo preparado. Uma mesa linda, grande. O seu lugar está reservado. Os talheres que você vai usar, a taça que você vai usar, o guardanapo que você vai usar, está tudo pronto. Tudo do melhor. Tudo do melhor. A recompensa. Nós podemos passar por muitas angústias aqui na terra, mas vai chegar o dia que nós vamos estar lá no céu, celebrando junto com o Senhor as bodas do Cordeiro. E felizes são aqueles que são convidados para essa festa. Apocalipse capítulo 19, versos 7 ao 9. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou para vestir-se. Foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas palavras são verdadeiras de Deus. Essa é uma recompensa certa. É uma recompensa certa. Vai acontecer. Vai acontecer. Temos planos, temos projetos aqui na terra, mas precisamos viver aqui na terra e preparados a qualquer momento para partir, para estar com o Senhor, para ir morar com o Senhor, para poder no dia dessa grande festa nos assentarmos com Ele e alegrar com Ele. É um banquete que foi preparado para nós. Deus não fez o ser humano para ir para o inferno. Deus fez o ser humano para morar no céu junto com Ele. Queridos, o seu ano pode ser extraordinário, mas esse extraordinário acontece
tanto no seu meio familiar, como no seu meio profissional, mas também no seu meio espiritual. Você precisa estar ligado com Deus, firme com Deus, para que você seja bem-sucedido no seu trabalho e na sua família. Deus tem o melhor para você. Vamos se colocar de pé. Quero convidar o Ministério de Louvor. Deus tem o melhor para a sua vida. Feche os seus olhos por um instante. Qual foi a dificuldade que fez você pensar em parar? Qual foi a dificuldade que talvez fez você pensar em tirar a sua própria vida? Qual é a dor, qual é o aperto? O que incomoda você? O que incomoda a sua alma? A ponto de você querer desistir de tudo? A ponto de você querer desistir de você mesmo? A ponto de pensar em tirar a sua própria vida? A perseguição, ela não vai parar você. As dores, a luta, não pode parar você. Esse momento de angústia, esse momento de luta, de dores, de tristeza, não se compara de modo nenhum com o que Deus já preparou para você. Os melhores dias da sua vida ainda está por vir. Você pode ter vivido muito bem até aqui, muito bem mesmo, mas deixa eu te falar, dias melhores do que os que você já viveu, Deus reservou para você. Deus tem uma nova história para a sua vida, meu irmão. Deus tem uma nova história para a sua vida. Então não se apegue às dificuldades, se apegue naquilo que Deus tem para você, naquilo que Deus preparou para você. O projeto de Deus para a sua vida é de te trazer paz, é de te abençoar, não é de causar dor, não é de causar dano nenhum, mas é de trazer paz e um futuro melhor. Vamos cantar ao Senhor. Eu sei o melhor pra mim. Eu sei o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Eu sei o melhor pra mim. Eu sei o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Uma nova história, eu sei pra mim. Um novo tempo, eu sei pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história, eu sei pra mim. Um novo tempo, eu sei pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Coloca a sua mão sobre o teu coração, feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu sei que o Senhor tem uma nova história para a minha vida, para a vida de cada um dos meus irmãos, para a vida de cada uma das minhas irmãs. Eu sei, meu Deus, que ao longo da nossa vida, cada um de nós, meu Deus, tivemos percas,
Cada um de nós tivemos dores, passamos por luto, passamos por dificuldades, passamos por prejuízos financeiros, passamos, ó Deus, por desavenças, por brigas, passamos, ó Deus, por muitas coisas desagradáveis. Muitas dessas coisas, ó Deus, por algum tempo chegou a nos abater, a fazer pensar em desistir, a fazer parar, a fazer pensar em largar tudo, em abandonar tudo. Nos fez a não ter esperança. Mas hoje, Senhor, o Senhor está renovando a nossa esperança. A nossa esperança está no Senhor, porque o Senhor é o Deus que restitui. O Senhor é o Deus que dá uma nova história, um novo recomeço, uma nova oportunidade para cada um dos teus filhos, para cada uma das tuas filhas, meu Deus. Então eu te peço agora, meu Pai, que nesse momento o Senhor possa derramar do teu poder, meu Deus, da tua unção, meu Pai, no coração de cada um deles, de cada uma delas, ó Deus, ativando, virando a chave, ligando aí, Senhor, a atitude deles, para que eles não vivam mais de desilusões, de desavenças, de dificuldades, mas que eles possam crer no Senhor, e que o Senhor possa começar a reviver, a trazer vida sobre a vida deles. Pai, vai operando, meu Deus, no coração do teu filho, vai operando no coração da tua filha, meu Deus. Restitui a alegria da tua salvação, restitui a paz, restitui a esperança no coração deles, ó Deus, e nos ajuda, meu Deus, a te obedecer. Nos ajuda a ter a coragem que precisamos para fazer tudo que precisa ser feito, meu Pai, em nome de Jesus. Que a tua graça, Senhor, que a tua misericórdia, que o teu perdão, Senhor, seja derramado sobre as nossas vidas, nos ajudando a superar toda e qualquer situação. Remove de nós, Senhor, todo medo, remova de nós, Senhor, toda aflição, toda angústia, todo pavor, e nos ajuda a confiar em Ti, Senhor, a confiar em Ti de um modo extraordinário, e a viver, meu Deus, essa esperança de um modo extraordinário, meu Deus, para que grandes coisas o Senhor possa fazer na vida de cada um dos meus irmãos, grandes coisas o Senhor possa fazer na vida de cada uma das minhas irmãs. Como nós acabamos de cantar, meu Deus, nós ouvimos o Senhor dizer: te abençoarei, te abençoarei, te abençoarei, te abençoarei. Seja abençoado pelo Senhor, seja livre para prosperar, seja livre para triunfar, seja livre para ser bem sucedido, que não haja falta de nada na sua vida, que esse ano de 2025 seja um ano especial, onde Deus possa mover na sua vida de um modo especial, em todas as áreas, com riqueza de detalhes, te movendo, te abençoando, dizendo para você: filho, eu estou com você, filha, eu estou com você, eu não te desamparo, eu não te largo, eu continuo aqui juntinho com você. Pai, abençoa, Senhor, os teus filhos, ó Deus. Abençoa, Senhor, as tuas filhas, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Remove de nós, ó Deus, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos impede, meu Deus, tudo aquilo que nos faz viver amargurados, decepcionados, tristes. Tira de nós, Senhor, tira de nós e nos abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ainda com a mão no seu coração, cante essa verdade sobre a sua vida, cante bem forte, aleluia. Coloca a mão sobre o ombro da pessoa que está do seu lado. Olha no olho dele, por favor, no olho dela. Diga para ele, diga para ela assim: olha, Deus tem o melhor para você. Tudo aquilo
que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Se essa pessoa que está do seu lado é seu familiar, é seu parente, é a pessoa que você ama, diz para ele, diz para ela: nós viveremos os melhores dias da nossa vida, porque Deus preparou o melhor para nós. Não é o bom, tá? Deus não preparou o bom, não. Deus não preparou mais ou menos. Deus preparou o melhor. O melhor. Amém, queridos? Que você possa viver o melhor de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.